O genocídio antinegro se estrutura para produzir as mortes e o apagamento dos corpos pretos, em lugares como a cultura, política e também através da construção da linguagem e do conhecimento. Com a colonização e o consequente combate às línguas faladas pelos povos africanos e indígenas do Brasil, surgem os primeiros mitos sobre a brasilidade, que, como nos ensina o professor Gabriel Nascimento, eles geram o epistemicídio. A filósofa Sueli Carneiro conceitua o epistemicídio como o extermínio do conhecimento do outro através da definição do que é conhecimento válido e do que não é. Mas será que poderíamos falar em um epistemicídio jurídico? A questão que fica para nós é: o que é o epistemicídio jurídico e de que forma ele se apresenta na nossa sociedade? Olá, eu sou Lívia Santana Vaz e hoje nós vamos falar um pouco sobre a concepção de epistemicídio jurídico, uma expressão que eu e a professora Kiara Ramos trazemos no livro A Justiça é uma Mulher Negra, recém-lançado pela editora Letramento. O termo epistemicídio vem sendo atribuído ao sociólogo do direito Boaventura de Souza Santos, que vem elaborando seu conceito desde a obra Pela Mão de Alice, na qual ele considera o epistemicídio um dos maiores crimes contra a humanidade. Trata-se, em termos simples, da supressão de conhecimentos locais por um conhecimento alienígena, ou dito de outra maneira, trata-se do verdadeiro assassinato de saberes, de uma diversidade de saberes, por um saber que se coloca como hegemônico e, portanto, dominante. O epistemicídio é um subproduto do colonialismo e tem como consequência a redução da diversidade epistemológica, cultural e política do mundo. Além disso, tem também como resultado uma perda ontológica, já que se costuma associar essa suposta inferioridade de saberes à inferioridade de seres, portanto considerados como incapazes de produzir conhecimento. Trazendo esse dispositivo para o contexto da racialidade e biopoder, Sueli Carneiro vai trazer 3 elementos como constitutivos desse fenômeno. O primeiro, a redução da autoestima de pessoas negras, especialmente de crianças negras, ocasionadas pelo racismo. Segundo, a negação às pessoas negras da condição de sujeitos de conhecimento, de sujeitos capazes de produzir conhecimento. E, por fim, uma imposição de embranquecimento cultural que vai resultar no fracasso e evasão escolar. Para nós, o direito ainda se apresenta como um forte aparato ideológico da razão moderna, marcado por um isolamento epistemológico que mantém um pensamento colonial e brancocêntrico, configurando o que chamamos de epistemicídio jurídico. Falamos em epistemicídio jurídico porque a ciência do direito e o sistema de justiça no Brasil se concentram quase que exclusivamente no conhecimento produzido e validado no norte global, especificamente nos Estados Unidos da América e na Europa, produzindo um verdadeiro apagamento de saberes locais tão necessários e tão importantes para trazer outras perspectivas epistemológicas para a produção, interpretação e aplicação do direito. Disso resulta não apenas o já mencionado isolamento epistêmico do direito, mas também um pacto de silêncio sobre o racismo como um elemento central na produção e reprodução de desigualdades no nosso país. É necessário o rompimento com o pacto narcísico da branquitude no sistema de justiça para que possamos evoluir e efetivamente construir uma justiça pluriversal.